Então, todo esse parâmetro apresentado, né, que estima o risco, né, dos bebês morrerem e o seu primeiro ano de vida, de uma forma geral, eles sinalizam as condições, né, de desenvolvimento, que a gente pode considerar desenvolvimento o socioeconômico, né, a infraestrutura ambiental, né, da população em questão, né, e o acesso à qualidade dos recursos que são voltados, né, para a saúde da mãe e para a população infantil de uma forma geral. É óbvio que se nós formos pensar no indicador, né, já foi muito alto no Brasil. Né? Em meados de 1940, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil ela era aproximadamente na casa dos 140 mortos, né, para cada 1.000 habitantes. Né? Para cada 1.000, quer dizer, desculpa, falei errado, para cada 147 para cada 1.000, né, bebês nascidos vivos. Tá? Então, a partir de 1940, o país ele passou a ter queda nessas taxas aí de mortalidade, ou seja, em parte por conta da descoberta e do uso dos antibióticos nas políticas públicas de saúde, né? E também por permitir o combate, né, de maneira efetiva das doenças que a gente considera como doenças infecto-contagiosas em questão. E aí, com tudo isso, a gente acaba evitando, né, as mortes de uma forma geral. Então, toda política pública voltada à disseminação, né, de forma profilática, a evitar que haja a infestação de doenças, o alastramento das doenças em questão, ela é um condicionamento super importante para esse tipo de coisa. Tá? A gente pode entender também que nas campanhas de vacinação, né, há um grande incentivo, né, de amamentação, do aleitamento materno, né, o programa de nutrição infantil, tá? E também a gente pode considerar também com relação ao aumento do número de residências, né? Com saneamento adequado, né? O aumento da escolaridade dessa população, ou seja, algumas ações que a gente considera como sendo ações governamentais, mas que auxiliam e ajudam a diminuir, né, a taxa da mortalidade infantil. Tudo bem? Na página número 34, ele tem um gráfico muito bacana que mostra, né, essa incidência, né? Então, se vocês observarem nele lá, a gente tem uma queda significativa, né? Que era até então alta e ela foi declinando, ela foi caindo em meados de 2016 em questão, tá? E aí ela vai tendo quedas acentuadas a partir daí, tudo bem? Temos que pensar também, agora nós vamos falar a respeito do aleitamento materno, né? O leite materno é o primeiro alimento que o recém-nascido recebe. Esse líquido ele é muito precioso, né? Porque ele possui muitos componentes com ação anti-inflamatória, com ação bactericida, e eles acabam protegendo o bebê de uma forma geral, né? E ele protege de que forma? Contra diversos tipos de doenças, contra diversos tipos de infecções, né? Ele possui antibióticos, né? E é muito rico em nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê de uma forma geral, tá? E com isso, tendo esse suporte total, né, automaticamente diminui, né, a mortalidade infantil em relação direta, né, com a amamentação. Então, a amamentação ela é um porta-voz de bactericida, de anti-inflamatórios, ou seja, é um alimento muito sadio com relação ao bebê de uma forma geral e acaba auxiliando e ajudando em todo esse processo, tudo bem? Então, se nós pensarmos na taxa de prevalência do aleitamento materno, né, exclusivo, ele vai corresponder sempre a um percentual de crianças que vivem em determinado espaço geográfico e que são alimentados exclusivamente com leite materno, né, aos 30, 120, 180 dias de vida, né, no ano considerado. Esse indicador, né, permite estimar a quantidade de bebês que estão sendo alimentados de uma forma geral, tá? Se nós pensarmos isso também, a gente pode pensar que esse leite materno, nos primeiros 6 meses de vida, ele é super essencial para essas crianças, tá?
é um valor alto dessa taxa, né, costuma, né, sempre estar associado às boas condições gerais de saúde, de nutrição das crianças, sempre sugerindo, né, que essas possam ter uma resistência um pouco maior, né, com relação ao controle dessas infecções. Nós temos que pensar, né, que o Brasil ele já foi considerado, né, ele é considerado, né, na verdade, desculpa a palavra, a referência com relação ao aleitamento materno. A característica do Brasil é tão grande com relação ao aleitamento materno que já foi até publicado, né, na revista britânica, né, a The Lancet, né, em 2016, a revista científica, né, sobre o Brasil ser referência no aleitamento materno, né? A criação de programas, né, de incentivo ao aleitamento, né, de bancos de leites humanos que nós temos aí, né, como a aprovação, né, de uma lei que tem como objetivo de garantir às mães e às crianças o direito de amamentação diretamente, né, no seio materno. São medidas, né, que são eficazes e que fazem parte dessas políticas públicas adotadas aí durante todo esse período que a gente tem vivido aí e passado. E a gente pode citar isso como característica. De que forma tudo isso aconteceu, né? A gente teve melhoras significativas com relação a uma queda significativa nas mortes por conta de ter tido esse tipo de política pública, né, em meio à realidade, né, que a gente convive, que a gente vive em questão. A gente tem que pensar também que todas essas crianças elas eram amamentadas em média por 2 meses e meio. Isso em 1974, né? Em 2006 esse número subiu para 14 meses. Né? Então o que era 2 meses e meio passou para 14 meses. E em 1986, né, somente 2% das crianças com até 6 meses de vida recebiam exclusivamente o leite materno. Em 2008 essa porcentagem subiu para 41%. Ou seja, a gente tem que pensar que quando a política pública ela é feita de forma eficaz, né, de quando ela realmente atinge os objetivos propostos, a gente consegue ter, né, a gente consegue gerar uma realização satisfatória em relação ao manuseio, em relação à provida, né, com relação a essas crianças, dando benefício tanto a elas, os recém-nascidos, quanto aos pais responsáveis também. Por algum fator patológico, psicológico, muitas vezes não consegue, né, fornecer o leite para as crianças. E dentro da cobertura, agora a gente vai falar um pouquinho de cobertura de saneamento básico, né? O saneamento básico ele é muito importante no meio de prevenção das doenças. Ele é a porta de entrada e a porta de saída. E a gente pode pensar em alguns exemplos que são indicadores, né, que estão diretamente relacionados, né, aos serviços de abastecimento da água, do esgoto, né, ou seja, aqueles que têm a capacidade de mensurar a proporção das residências que recebem essa água tratada, né, que tem rede coletora do esgoto, que coleta, né, regular, que tem coleta regular de lixos. Isso são condições humanas, né, e subhumanas para conseguir ter uma situação de vivência estabilizada, minimamente, né, humana em questão. E a gente pode pensar, né, no Instituto Trata Brasil, né, que somente cerca de metade da população, ou seja, 52% tem acesso à coleta de esgoto. É muito. E pensar que mais de 58% da população não tem acesso a esgoto, gente, isso é muito triste, né? Então a porcentagem de brasileiros atendida com abastecimento de água tratada é de 83%, né? Mas esse serviço ainda não é oferecido a todos os domicílios em questão, né? Então são coisas, gente, que a gente precisa refletir, né? É uma reflexão diante de tudo que a gente tem vivido, que a gente vive, que a gente observa e tá vendo o andar da carruagem, né? De como tudo isso tem acontecido. E é o reflexo, né? São diversos fatores que conduzem e que vão permitir que chegue nesta situação, né, que nós podemos nos encontrar e verificar algumas famílias, muito mais aquelas, né, que a gente encontra por aí, né? Então, se a gente pegar o centro da cidade tem muito mais hospitais, né? E mesmo assim eu tenho mais de 30
né? Eu tenho apenas 30 leitos para cada 1000 habitantes, é muito pouco, né? Se você for para o lado da periferia, muitas vezes não tem nem hospital. Então, quer dizer, eu tenho 0 leito para cada mais de 1000 habitantes. Então, assim, são todas as condições peculiares que fazem com que a população, muitas vezes, sofra de uma forma geral, né? E se a gente for pensar num outro ponto-chave que pode direcionar a esse processo, é o nível de escolaridade, né? O nível de escolaridade dos responsáveis pela família, né? A influência, né, que é significativa para a condução das condições de saúde, né, dessas crianças, né? Muitos pais saem muito cedo para trabalhar, né, para poder ter o sustento da sua vida, e muitas vezes eles acabam largando, a escolaridade acaba ficando como um segundo plano, né? Então a gente sabe que a atenção à saúde das crianças, ela é influenciada de maneira positiva pela alfabetização da população adulta, principalmente no que se trata à educação que a mãe recebeu, né? A análise desse processo indicador, ele pode permitir, né, a verificação do próprio desenvolvimento educacional, né, de diferentes grupos na população, e ele ajuda também a direcionar no processo de planejamento e acompanhamento das políticas públicas, né, de saúde e de educação. E para a gente poder mensurar esse nível de escolaridade em uma determinada região, nós precisamos verificar a distribuição percentual da população local de 15 ou mais anos de vida, ou com relação aos grupos, né, os anos de estudo, né, no ano que a gente acabar realizando o estudo em questão. E o tempo, né, que cada pessoa com 15 anos ou mais obteve educação formal, ela permaneceu na escola, né, isso acaba influenciando de forma direta ou de forma indireta. A gente pode citar um exemplo, né, no acesso que essa pessoa terá a informações sobre a saúde e sobre as decisões que ela vai passar a ter ou que ela vai tomar ao longo do processo da sua vida. Então, não são informações simples apenas, né? São informações que podem conduzir todo o processo educacional, a forma de como ela vai lidar nas estratégias, nas situações da sua vida em questão. Tá bom? Tá dando para vocês entenderem, né? Então é mais um bate-papo aqui para a gente levar. Então, para vocês entenderem o quanto é importante o estudo, né? O quanto ele se faz necessário para o nosso processo de amadurecimento, de reconhecimento, de saber distinguir as coisas certas do errado, do nosso aperfeiçoamento com relação a todas as técnicas aí presentes, né? E se nós pensarmos a nível de escolaridade, nós também temos que pensar sobre a taxa de analfabetismo, né? Qual será que é a porcentagem dessas crianças, né, que acabam conseguindo frequentar uma escola, né, dentro de uma população, né? São indicadores que podem sinalizar um padrão de vida, né, daquela população, daquela comunidade, daquela família, né? Então, no Brasil, a gente consegue observar que temos grandes desigualdades, né, principalmente no que se refere ao grau de escolaridade, à instrução dessa população, né, dessa família, dessa comunidade, né? Segundo o IBGE, em meados de 2016, ele já mostrava indicadores de que as pessoas com 25 anos ou mais, né, no Nordeste, cerca de metade, 52,6%, quase 53%, elas tinham terminado o ensino fundamental, enquanto na região Sudeste é inferior a essa quantidade, a 51,1% de pessoas que completaram ao menos o ensino médio, ou seja, é muito pouco, né? É o direito de todos terem acesso à educação, ao transporte, né, à saúde. Então, assim, a gente tem que pensar no todo, no conjunto. São todos fatores, né? São vários fatores acumulados que podem beneficiar, né, a equidade. O que é equidade? É o equilíbrio, é todos estarem classificados no mesmo patamar, nas mesmas condições, terem acesso às mesmas coisas. Então, acho que isso é primordial para o desenvolvimento de um bom processo, né, e desenvolvimento de uma forma geral, tá? Então, a renda, né, de uma família, hoje, se a gente for pensar,
a taxa de desemprego de um país, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, a taxa de desemprego está muito grande, né, dentro da região da qual nós convivemos. E relacionado a isso, né, a taxa de trabalho infantil são indicadores que permitem prever a localização, né, a quantidade das pessoas, né, dessa população, que a gente vai ver que apresenta um maior grau de vulnerabilidade, né, socioeconômico, dizendo assim. Tendo essas informações, é possível, né, já realizarmos a identificação da parte dessa população, né, mais precisamente com as políticas públicas da saúde, né, a educação, proteção social, são todas condições básicas que podem permitir, né, levar a um direcionamento de forma não exorbitante, mas pelo menos para dar um norte do que podemos ou não, né, de que forma que tudo isso pode ou não ser realizado, e quais as ações que nós poderíamos ou não poderíamos estar fazendo de forma a auxiliar dentro desse processo, de forma a qualificar o planejamento, como todas as estruturas podem ou não facilitar nesse processo de desenvolvimento e assim por diante. Tudo bem? Então, a gente está chegando aí em algumas informações básicas aí que eu acredito que sejam importantes, né? Então, o combate à pobreza é uma forma de diminuir a diferença, né, de oportunidades que são resultantes da distribuição desigual da renda entre várias camadas da população em questão. Ou seja, a política pública que é adotada no Brasil, né, foi a criação de programas de transferência de renda, né? Esses programas sociais, eles beneficiam as pessoas ou as famílias em alto grau de vulnerabilidade, em situações de pobreza ou de extrema pobreza em questão. Ou seja, os participantes, eles precisam atender a algumas condições, né, que reforçam o acesso ao direito básico na área da educação, da saúde, né, e de assistência social, né? A gente pode citar aí como exemplo, né, as exigências para aderir e permanecer no programa é manter crianças, os adolescentes da família matriculados na escola, né, manter atualizada a carteirinha de vacinação infantil. Então são coisas que são de extrema importância, né, não só da família, mas do próprio adolescente, da própria criança em questão. E já que a gente está falando em todas essas condições que podem favorecer ou que podem levar a esse favorecimento, a gente tem que pensar sempre à frente. Quais são as medidas? Quais são os cuidados? Quais são as características para chegarmos a esse patamar? Então agora a gente vai focar um pouquinho no que está sendo direcionado lá para 2030, né? A agenda de 2030, né? Então em 2015 nós tínhamos grupos de líderes aí, né, de diversos países que se reuniram e eles criaram um plano de ação para acabar com a pobreza, né? Proteger o planeta e garantir que as pessoas consigam atingir a paz e a prosperidade. Esse plano de verdade, né, é a Agenda 2030. Esse foi o programa que foi criado. E ele serve para quê? Né? É um plano de desenvolvimento sustentável. Eles contêm aí em torno de 17 objetivos, né, a serem alcançados, né? Então a gente tem que pensar o quê? Os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Os desafios, né, que estão... quando a gente fala em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é a ODS, né, a sigla. E apesar das diferenças entre as nações, né, todas elas enfrentam esse desafio e elas estão interligadas por diferentes redes de relações políticas, de migração, imigração, de pessoas, né? A gente está falando de pessoas, né, de exportação, importação de produtos, né? E a gente não pode deixar de falar que a pobreza, né, e a desigualdade, ela deixa o mundo mais propenso, né, para passar por crises ecológicas, né, entre outros problemas aí que a gente pode citar. Mas as pessoas, de uma forma geral, né, elas são convocadas a participar, né, desse plano ambicioso que é voltado para quem? Para a sustentabilidade global, né? Que são fatores que vão nos influenciar de forma direta ou indireta. E aí a gente pode pensar que essa agenda de 2030, né, esse programa coletivo aí, ele tem esse nome para tratar, né, pois é uma data que define o prazo limite.
para o atendimento, né, da maioria das metas que devem ser objetivadas aí pelo plano, né? E esse desenvolvimento sustentável é parte do princípio de que as atividades das gerações atuais, elas não devem comprometer a possibilidade das gerações futuras de terem, né, as suas necessidades de forma plena, atendidas, satisfatórias. Então a gente pode pensar assim que, fechando esse ciclo, né, a exploração desses recursos naturais, ela deve ser feita de forma a não esgotá-los. Os padrões de consumo dos produtos, né, os materiais que precisam ser revistos, né, a se tornar mais equilibrados entre as diferentes ações. Aí tem que pensar na renda, que deve ser mais bem distribuída, né. É preciso garantir oportunidades semelhantes a todas as pessoas, né, diminuindo de uma forma geral assim as desigualdades sociais. Então é realmente criar políticas públicas que realmente vão ser condicionadas e que vão surgir um efeito de forma satisfatória, tá? Então, dentro dos temas, né, que a gente falou aí, os diversos, né, da sustentabilidade em si, né, o principal, né, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável, a eliminação da pobreza é a primeira, a fome zero, a agricultura, né, de forma sustentável, sem tantos os agrotóxicos, né, a saúde, o bem-estar, a educação, uma educação, mas de qualidade, né? Muitos gostariam de estar tendo a educação que vocês estão tendo, né? Muitos gostariam de estar no lugar de vocês, alunos. Então é uma forma de vocês refletirem, pensarem sobre isso. Quantos não gostariam de estar no meu lugar? Quantos não poderiam estar comendo o que eu estou comendo? Quantos não poderiam estar vestindo o que eu estou vestindo? Quantos não gostariam de estar numa escola particular e não têm acesso? E vocês estão. Então vocês precisam passar a valorizar essa educação de qualidade que vocês estão tendo. Vocês estão tendo muitas oportunidades que muitos alunos não têm e não terão, né? De uma forma geral. É isso que a gente precisa pensar. E a igualdade de gêneros, né, gente? As oportunidades e direitos, né, efetivamente iguais, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não existe de que o homem é melhor do que a mulher. Não existe de que a mulher é melhor do que o homem. Não. É o direito, é a equidade, né? É o equilíbrio, é a relação mútua entre um e outro, tá? Então a gente precisa ter esse pensamento, né? O mundo mudou, as características mudaram, as realidades são diferentes e nós precisamos pensar nessa diferença de uma forma geral. O acesso de energia para todos, né? O crescimento econômico sustentável, padrões de produção e consumo sustentável, combate a mudanças do clima, né? A conservação e o uso sustentável dos oceanos, né? Mares, recursos marinhos, promoção da sociedade pacífica. Ou seja, em outras palavras, lembram em algumas aulas quando o professor falou para vocês o que nós estamos realmente fazendo para contribuir para um país, para um mundo melhor. Mas embora a gente pense que eles sejam agrupados em categorias diferentes, né, os objetivos eles se relacionam em um e pode ter impacto sobre o outro. Então, ele vai ser construído e ele sempre vai ter várias vertentes que podem contribuir uns aos outros aí, né? Um dos itens da agenda de 2030 que a gente pode citar aqui, que nós podemos citar aqui, né? Ele está relacionado às questões da fome, da melhoria da nutrição. Ele prevê acabar com a fome, pelo menos é o programa, ele tem esse objetivo. E garantir o acesso, né, de todas as pessoas, em particular os pobres e os indivíduos em situação de maior grau de vulnerabilidade, incluindo crianças, alimentos, né, seguros, nutritivos, suficientes durante todo o ano, né? Ou seja, essa criança ela não precisa, que tem muita dificuldade a ter acesso à comida, ela não pode comer só naquele dia, ela tem que comer em qualquer outro dia. Então ela tem que ter o direito a essa regra, né, a essa alimentação. E já que a gente está falando em nutrição, a subnutrição é uma condição em que o consumo habitual que a gente vive de comida por um indivíduo é insuficiente para garantir a qualidade, né, a quantidade, né, na verdade, de energia e dos nutrientes necessários para a sua vida ativa, saudável, né? É um dos problemas a ser combatido, né? Porque quando você não está bem alimentado, você consegue sobreviver? Legal? Você consegue pensar, raciocinar? Imagina uma criança que não come.
Como é que ela consegue estabelecer essa relação e comer? Então é uma relação bem complicadinha, tá? E aí eu queria falar para vocês que na página número... Se eu descobrir a página, eu falo. Na página 39, nós temos um quadrinho aí que ele mostra aí, né, as políticas públicas que são realizadas aí na América do Sul, né? Esse gráfico ele mostra a evolução da porcentagem, né, de pessoas subnutridas em países da América do Sul, em países, né, em período anterior à elaboração da agenda, né? Então, antes e o depois, para nós verificarmos o quanto está sendo suficiente, né, essa característica em si, né? O quanto isso está favorecendo ou não está favorecendo, né? Então aí eu faço uma pergunta a vocês, né? Será que a análise desse gráfico, ela demonstra que na maioria dos casos houve queda do número de pessoas subnutridas, né? Será que nos países da América do Sul, que por sua vez tem impactos positivos na saúde dessas populações, e ela colabora para a construção de uma sociedade mais justa? Então assim, é uma coisa para nós refletirmos, é a pergunta aí, né? Chave para vocês responderem. Então, será que todos têm condições, acesso a uma educação de qualidade, a uma característica, um potencial eficaz, né, que possa contribuir para tudo isso? Então é uma coisa para nós pensarmos e refletirmos aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tá bom? E aí eu vou abrir um próximo vídeo, e aí nós vamos mudar um pouquinho essa vertente, e nós vamos falar sobre a saúde propriamente na agenda de 2030, tá bom? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então anotem para a gente poder ter essas informações aí. Só antes de tempo, eu queria falar para vocês sobre as doenças tropicais negligenciadas.